todos bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Meu nome é Bruna e eu falo da Advocacia Zopolato, aqui no interior de São Paulo, na cidade de Arthur Nogueira. A ideia é que o podcast seja um programa fixo aqui no nosso canal. Nós iremos trazer informações jurídicas para que vocês de casa conheçam seus direitos, em todas as áreas de nossa atuação. Nós trabalhamos com família, com inventário, com previdência e o assunto de hoje, a área trabalhista. Hoje, dia 20 de junho, é dia do advogado trabalhista, no nosso caso, a advogada, porque o nosso time é composto por grandes mulheres que logo eu vou apresentar para vocês. O dia 20 foi escolhido como dia da advogada trabalhista porque em 1963 foi criada a Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, lá no Rio de Janeiro. E hoje, com a gente, estão mulheres maravilhosas, que é a doutora Rosângela Zopolato, matriarca do nosso escritório, a doutora Roseli, que trabalha com trabalhista e previdenciário, a doutora Edinamar, também trabalhista, e a doutora Luana, que é a nossa doutorinha, a mais nova, que também faz trabalhista e previdenciário. Bom, meninas, hoje eu quero saber de vocês como que vocês entraram na profissão advogado e principalmente na profissão advogado trabalhista. Queria que vocês contassem um pouquinho sobre a história de vocês, a trajetória e como chegaram até aqui. Vou começar pela matriarca, né, doutora Rosângela? Pode falar pra gente. Como sócia fundadora desse escritório que leva meu nome e que tenho em companhia aí essas mulheres realmente maravilhosas, eu iniciei aqui na cidade de Arthur Nogueira há 30 anos, mas meu primeiro contato com o direito, né? Não foi sonho, não foi nada, foi em frente à faculdade mesmo de direito. Saí para fazer matrícula de vestibular na faculdade de educação física, né? Tudo a ver. Mas me apaixonei quando me deparei com aquela faculdade maravilhosa, uma entrada entalhada de madeira na cidade de Tupã, que meu irmão ia fazer a matrícula para prestar vestibular, resolvi fazer, passei e esqueci totalmente o que eu fui fazer na cidade de Tupã, que era Faculdade de Educação Física. E nasci para isso, descobri que nasci para isso e vim lá da cidadezinha do interior e comecei a trabalhar em São Paulo. Meu primeiro trabalho como advogada foi em um banco, Digibanco, hoje ele não existe mais. Depois fui para o sindicato, onde eu tive contato mesmo com o direito do trabalho. E hoje é a minha realização. Mas sempre foi direito do trabalho? Você tinha certeza quando estava na faculdade? Não, muito pelo contrário. Eu odiava direito do trabalho. É feio falar isso, né? Mas a matéria de direito do trabalho tinha poucas aulas, tive poucas aulas, se eu não me engano, no terceiro ano de faculdade, muito rasa a informação que tinha de fazer conta. Eu não sei até hoje fazer conta, tenho muita dificuldade, matemática. Então a gente via direito do trabalho como um ramo que tem que fazer contas, né? Então, e ninguém tinha interesse, viu? Ninguém que eu conhecia, da minha turma, que era grande, falava que queria ser, era advogada trabalhista ou juíza do trabalho. Todo mundo queria ser promotor, juiz, delegado, porque tem muitos, inclusive, na minha turma, mas ninguém falava de direito do trabalho. Que a época não era uma carreira que não era, assim, muito bem vista, né? O pessoal até via, quem é advogado trabalhista é aquele sempre mais humilde. Era menosprezado, né? Aquele que tava com terninho xadrez e um sapato furado. Mais ou menos isso. Ficava fazendo continha. Continha, cheio de processo na mão. Olha, ela vai ir no advogado trabalhista e tudo mais. Hoje mudou, né? Eu acho que essa visão do direito do trabalho. Mas foi assim que eu comecei. Nos sindicatos bancários. No Digibanco, onde eu trabalhei, no banco, era a parte administrativa, não tinha contato com contencioso e tudo mais. Mas foi nos sindicatos bancários de São Paulo que eu começou essa minha paixão. E hoje é uma das melhores advogadas trabalhistas da região, né? Reconhecida pela sua experiência em acidente do trabalho, principalmente. O carro-chefe do escritório é direito do trabalho, é a área trabalhista.
Mas nós temos agora, né? Aqui eu tenho a doutora Roseli, que está comigo desde tenra idade. Não posso falar quando, porque senão vão falar que eu fiz trabalho. Eu já me entrego. Dependendo do que eu falo, eu já fico me entregando. De memória, né? Eu vou falar a idade. Então, ela começou junto comigo. A gente ninguém faz um nome sozinho. E hoje eu sei que a Advocacia Zopolar tem um nome na cidade, na região. Faz parte dessa equipe. E tem novas pessoas saindo. Muitas pessoas já passaram, que foi muito importante para afirmar esse nome. Mas tudo começou também Com vocês duas. a Roseli. Fala um pouco aí, Roseli, como você começou sem falar a idade. Que você iniciou. Eu acho que eu vou ter que entregar a idade, que vai fazer parte do repertório, não vai ter jeito. Bom, eu iniciei o direito, pra mim era uma coisa assim, muito distante, sabe? Eu vim de família muito humilde, né? Morava em sítio, que mal tinha condução para ir para a escola, né? Tinha que ir para a escola de manhã, ficar o dia todo, porque depois não tinha como voltar à tarde. E eu morava numa fazenda, e essa fazenda, meus pais eram caseiros, né? De um advogado. E aí esse advogado, ele me inspirou também, porque eu sempre via, quando ia na casa dele, via ele cheio de livros, aquela biblioteca, porque você imagina, ele é antigão, né? Então, lia, não tinha internet, não tinha Google, não tinha nada. Não tinha YouTube, né, para pesquisar. Então, ele era tudo no livro. Então, ele tinha uma biblioteca, assim, que eu ficava encantada. Ele andava com aquelas pastas, sabe? Nossa, era lindo de ver. E aí, os meus pais se divorciaram, né? Então, eu vim para Artur Nogueira com a minha mãe. E aí, precisava trabalhar, né? Ajudar a minha mãe, sozinha, né? Sustentar, e tinha que trabalhar. Então, com 13 anos, esse mesmo senhor, que era um advogado aqui na cidade, me apresentou a doutora Rosângela. Na verdade, eles começaram a trabalhar juntos. Exatamente! Com 13 anos! Com 13. Ela me conheceu com 13. E eles precisavam de uma secretária, né? E quando vim pra cá, ele falou, ai não, a menina é muito esperta, vou colocá-la pra fazer, na época, computação, gente, computação. Põe pra fazer computação, a menina é boa no computador, mal sabe, né, que hoje a tecnologia me atropela. Mas naquela época, então, fiz computação, aí ele formou, né, um escritório junto com a doutora Rosângela e atuava na área civil, né, inventários, era a especialidade de regulamentação de imóveis, de terras, e aí teve essa junção aí, essa parceria dele com a doutora Rosângela, e eu fui ser secretária. Sendo secretária, foi que eu comecei a ter esse contato, e aí o primeiro dia que eu entrei trabalhar, ela me deu uma pasta de olerite do Banco do Brasil de 5 anos, para pregar num sulfite. E retinho, eu lembro disso. Tem isso, gente, porque eu sou meio perfeccionista também, né? Então ela não sabia muito o que me dar, porque eu tinha 13 anos, né? Era nova, tomei um susto quando eu vi ela chegando, porque eu tinha 13 anos, meu primeiro dia no trabalho eu fui de macacão, com 2 chiquinhas assim, achando que tava abafando. De repente eu vejo descendo com um monte de pasta no carro, eu esperando na frente, a doutora Rosângela, com um monte de pasta com uma roupa de onça. Salto alto. Um salto alto. A marca registrada. Um salto agulha, né, desse tamanho, de onça, com o cabelo curtinho, jogando pro lado assim, e cheio de pasta. E, você que é a menina, a secretária? Eu olhei e falei, meu Deus, onde eu vim parar? Socorro! Mas, e deu super certo. Aí comecei a ter esse contato com o direito do trabalho, né? O trabalhador que foi mandado embora, não recebeu verbas rescisórias, o trabalhador que se mata de fazer horas extras e não recebe. E assim, aquilo foi me instigando o interesse pelo direito. E aí comecei, né, consequentemente, já estava atuando, então, antes da faculdade, né? Aí terminei 2º grau, né? Fiz a matrícula já na faculdade e já estudei em Limeira, na Unip de Limeira. E já fiquei, já passei de secretária para estagiária, depois de advogada.
Hoje somos sócias, né? E ficou essa paixão, né, pelo direito do trabalho, de buscar sempre aí justiça pelas pessoas menos favorecidas, e aí agora acrescentando aí ao meu currículo o direito previdenciário, que é também uma nova paixão, porque envolve muito, está muito ligado ao direito do trabalho, e tem essa parte social mesmo de ajudar, então eu acho que me encontrei mesmo no direito do trabalho. Atuei no começo assim que eu me formei na faculdade, um pouco em direito de família também, mas aí percebi que o direito de família mexia muito comigo por envolver essas questões de divórcio, de menor, de criança. Então, é muito delicado, é muito difícil. Aí eu falei, não, eu acho que o direito de família não é pra mim mesmo. É o direito do trabalho. E estou aqui até hoje ainda no direito do trabalho, sigo apaixonada. Quantos anos? Se você começou com 13 quantos anos faz? Não vou falar. Né? Tem um tempinho aí. São muitos anos de carreira. São muitos anos, graças a Deus. Que bom. E me encontrei, assim, gosto muito do direito do trabalho, gosto muito agora, né, também do direito previdenciário. Sim. E a gente faz com paixão, sabe? Faz com amor. E eu percebo que a nossa equipe hoje é praticamente toda assim. Todo mundo trabalha com muito amor, com muito propósito naquilo e de não desistir, né? De estar sempre em busca da melhor solução. Então, é apaixonante. Direito do trabalho é apaixonante. E a doutora Rosângela falou do aspecto na faculdade do advogado trabalhista ser taxado, né? Na minha época era muito mais, a divisão era muito grande entre o civilista e o advogado trabalhista. Exatamente. Muita... Mas eu me formei... Preconceito com relação... Justiça do trabalho era justiça do acordinho. Justicinha, né? Que chamava. Justicinha e do acordinho. Hoje, Era né, juntas, o né? que a parte civil faz, né? Antes de tudo, que é conciliar. A gente tem que conciliar. Não pode judicializar tudo. Então, se renderam. Ao direito do trabalho. Eu já tive, eu percebi isso também, eu me formei em 2008. Mas eu percebia também, na faculdade, essa divisão. Ninguém muito queria saber de direito do trabalho. A matéria era assim, 5º ano, uma vez por semana, né? Não tinha praticamente. Então, e o pessoal tinha um pouco de dificuldade, não gostava, meio que levava assim, quem sabe? segue é quem trabalha mesmo. É o contato. Exatamente. Sabe? É a prática, o que está acontecendo realmente com o trabalhador, né? Porque já tem aquela visão de Pra entender, né? Aí na faculdade eu tive facilidade, né? Porque eu arrasava no direito do trabalho, já tava desde os 13 anos. Nossa, isso Então, vai dar problema pra mim. Então, direito do trabalho, todo mundo, né? Eu tenho as minhas colegas que vão assistir esse podcast, senão todas estão perdidas na minha mão. A gente tinha facilidade, né? Então, os trabalhos ficavam meio por conta, as provas sempre tirei notas boas, porque já estava na prática. A gente É percebe fácil. que o trabalhador ganhou voz, né? As condições de trabalho, hoje em dia, as pessoas se importam por isso, né? Para que haja boas condições de trabalho. Eu acho que Exatamente. E o pessoal também acho que confunde muito. Acha que advogado trabalhista só quer massacrar a empresa. Mas não é isso, entendeu? Não é isso. Dá um pouco de dignidade, garantir a dignidade àquele que necessita e que às vezes é tirada pela empresa. Entendeu? E a parte hipossuficiente, a parte mais frágil na relação de trabalho é o empregado, trabalhador. Exatamente. É o grande E a empresário. visão do advogado trabalhista que faz empresa também é essa. Hoje ele está orientando a proteger mais o trabalhador. É uma garantia para a empresa, né? Porque é previsto direito ao empregado. Se a empresa não faz, ela A vai. prevenção, né, gente? A prevenção, principalmente na área de doença ocupacional, de acidente de trabalho, né? Que assim, a gente vê cada caso aqui que assim, se tivesse o mínimo de cuidado, não teria acontecido. E acaba com a vida da pessoa. E os resultados positivos que a empresa tem, uma vez que ela trata com mais dignidade aquele trabalhador. Yes. Nós atendemos um cliente há pouco tempo
que a esposa era apaixonada pela empresa. Exatamente. Que ele trabalha, porque eles fazem festa para as esposas e conversam com a gente, fala da importância dos nossos maridos estarem bem para que eles trabalhem bem. E é isso mesmo. A empresa se preocupa com a saúde emocional, com a saúde física do trabalhador, isso faz toda a Porque diferença. ela sabe que ele que vai proporcionar o lucro da empresa. O empregado que trabalha bem, E ele com isso, rende muito mais no ambiente que ele gosta. Não vai ter reclamação. Exatamente, é uma empresa que não... Porque tem daí o demanda empregado gerencial. ele pensa 500 vezes antes, Ele depois de tem pôr Ele não tem motivo, intenção de... Não tem intenção. Então, esse empresário precisa estar preocupado, né? É lucro, né? Lucro pra ele. Exatamente. Bom, agora vamos ouvir a doutora Edinamar. Fala pra gente, doutora. Então, as meninas estavam contando sobre a história delas com direito, contato, e eu fui pensando na minha história. E eu acho que o primeiro contato que eu tive com o direito do trabalho foi em 2001, em um curso que eu fiz de departamento pessoal. E eu lembro da advogada muito bonita, com a camisa de seda e tal. Olha só, a pessoa adora moda, né? É a visão que cria, né? Aí a gente lembra da roupa. E eu falei assim, nossa, então é assim que é uma advogada trabalhista, elegante. Eu não tinha essa visão que às vezes as pessoas tinham deturpado de um advogado, que se veste mal, que é menos remunerado e tarará. Nem remunerado, né? Que os honorários são menores. Sim. Mas pra mim era uma pessoa bem sucedida, sim, conhecedora dos direitos, principalmente dos direitos e garantia dos trabalhadores. Mas nesse momento eu não me interessei assim para ser uma advogada. Eu queria fazer um curso técnico que me possibilitasse um emprego naquela época. Eu sou de uma época em que as pessoas, pelo menos as pessoas mais simples, a minha origem é humilde, não tive referências. Eu fui a primeira pessoa na minha família a ter curso superior. Então, terminei o ensino médio, antigo segundo grau, e era o quê? Fazer um curso e trabalhar. Era isso, para ajudar em casa. E aí, trabalhando, que você ia fazer um cursinho preparatório para prestar vestibular e ingressar numa universidade. Essa era a regra natural das coisas. E entrar numa faculdade federal era muito difícil, porque muitas vezes a gente vinha de uma escola pública com uma educação um pouco... todo mundo sabe, né? Da situação, a educação deficiente nas escolas públicas e tal. E naquela época era bem melhor do que agora. Então, pra você ter uma ideia, eu vejo que existe uma diferença, sim. Mas, enfim, fiz esse curso de departamento pessoal. Na minha vida mesmo, eu sempre pensei em ser jornalista, nunca pensei em ser advogada. Eu admirava muito a Glória Maria, via a Glória Maria viajando o mundo inteiro, o passaporte dela, né? Vocês já viram? Tem um monte de foto na internet dos passaportes dela. E assim, queria aquela vida de viajar, de conhecer outras culturas, outras pessoas, e eu achava o máximo. E era a minha referência também enquanto mulher negra, e acho que por isso também despertava o desejo. Até hoje eu flerto muito com o jornalismo, adoro. Fala bem também. Isso que eu ia Uma comentar. excelente oratória. Exatamente. Eu vivo falando isso pra ela, gente. Que ela... Você meio que usa isso, né? Porque a sustentação oral, todo mundo elogia muito a sua oratória. Ai, Então, obrigada. realmente tá aí, Tá né? Tá dentro. sendo usada. Pois é. Então, eu sempre quis ser jornalista. Até que uma amiga minha me falou assim, eu acho que você poderia ser advogado. Você adora uma briga, adora ficar defendendo os outros, comprando briga que não é sua. Achou que eu era muito briguenta e que... Eu falei assim, não, uma advogada, eu não sei se eu gosto. Não sei se eu quero, nunca tinha pensado. E aí eu fui pesquisar a respeito, porque eu sempre fui também muito curiosa, sempre gostei muito de questionar, de pesquisar. E aí eu falei, deixa eu pesquisar sobre a profissão de advogada. Olha, até que talvez, quem sabe. Vai que cola. Então aí nesse processo de prestar vestibular, de pensar num curso superior e tal, eu lembro que eu fiz o Enem, e eu ia me candidatar a uma vaga, porque na época tinha o ProUni. O ProUni foi criado em 2004. O primeiro ano mesmo que ele entrou de implementação e tal, que veio a funcionar, foi em 2005, um ano depois da criação. E eu acho que era 2008 que eu prestei, ou seja, alguns 3 anos depois, né, 4. E aí eu fiz e me candidatei para o ProUni. Fiz o Enem primeiro, que acho que hoje ainda funciona assim, né? E com a nota do Enem você se candidata a uma bolsa pelo ProUni.
E quando eu fiz a inscrição para o ProUni, eu fiz inscrição, podia escolher 3 ou 4 cursos. E aí, acho que eram 4 cursos que eu poderia escolher. Escolhi 3 universidades que teriam jornalismo e uma que teria direito. E aí, em qual que eu ganhei a vaga? No direito. Olha, Era pra ser. Quando é pra ser, é assim. Foi pra direito e foi numa boa universidade, foi na PUC Minas. E assim, falei, nossa, era pra ser mesmo. E eu sei que eu estaria muito feliz se fosse qualquer um dos cursos. Tanto pro direito, que eu já estava assim, gostando, já tinha pesquisado a respeito e achava que tinha a ver comigo. E jornalismo também, que era minha paixão de infância. E aí, ingressei no curso de direito e gostei muito, realmente tinha a ver comigo. Leitura, estudo e principalmente lutar pelo direito das pessoas. Eu tinha aquilo também pra mim como uma meta de vida, porque eu sempre achei que as pessoas que não tinham voz mereciam alguém que lutasse por elas, que reivindicasse os seus direitos. Acho que as pessoas muitas vezes elas padecem ou por falta de informação também, por falta de conhecimento. E eu tinha isso em mente, de querer fazer justiça. Caminhei para o direito do trabalho também porque eu atuei na área de departamento pessoal em algumas empresas. Lembra que eu fiz um curso lá atrás? E aí eu trabalhei nessa área de departamento pessoal, inclusive numa grande empresa que foi o meu último trabalho que eu tive, isso tudo em Belo Horizonte, que é onde eu morava. Acho que eu não falei, né? Que eu morava em... Nascida em Belo Horizonte, morava em Santa Luzia, mas tudo acontecia em Belo Horizonte. Então eu trabalhava em Belo Horizonte, trabalhei em algumas empresas e aí eu tive esse contato com o direito do trabalho. E na faculdade reafirmou isso, que realmente era a área, eu não tinha afinidade com o direito penal, nem o processo penal, muito menos. E acho que para a área igual a doutora falou também, né, de família, assim, talvez eu acho que eu não tinha tanta afinidade. E o direito do trabalho foi realmente, assim, a minha paixão. Eu já tinha um conhecimento prévio por ter trabalhado tanto tempo em departamento pessoal. E não permaneci em Belo Horizonte, nem na PUC, não concluí a minha faculdade lá. Eu fiquei lá acho que uns 2 anos e eu senti vontade de mudar, para ir para uma outra instituição. E eu me mudei aqui para São Paulo, para o interior, fui para Engenheiro Coelho, muito longe daqui, né? E Engenheiro Coelho eu ingressei no NASP. E lá eu concluí o meu curso também, consegui eliminar algumas matérias, porque eu já tinha iniciado o curso de Direito em Belo Horizonte. E eu lembro como que eu cheguei aqui, né, na Advocacia Zopolato. Então, vou te contar essa história boa. Eu lembro que sempre vinha fazer as coisas aqui em Arthur Nogueira, né, então saía de Engenheiro Coelho, vinha fazer compras aqui e tal, cidade grande, né, porque Engenheiro ainda não tinha, acho que a estrutura que tem hoje era bem menor. Então tudo se resolvia aqui em Arthur Nogueira. E eu lembro de passar na Rui Barbosa e ver, né, a Advocacia Trabalhista, que eu acho que era a placa. Era né? Advocacia Trabalhista. A Advocacia Trabalhista em vermelho. Era pra quem passasse. Eu falei, nossa, Advocacia Trabalhista é o meu lugar. Vou trazer o meu currículo. Aí, na vez que eu vim em Arthur Nogueira novamente, trouxe o meu currículo, fui no escritório, bati lá. Porque eu sempre tive muito isso. Quero uma coisa, vou atrás. Quero, vou atrás. Não... Então eu fui, sem vergonha nem nada. Falei assim, então, aqui eu queria entregar meu currículo, tô fazendo faculdade de Direito e tal. Aí a moça falou assim, tá bom, pode me dar aqui. Aí, não, na verdade, eu pedi pra falar com a doutora. Eu queria falar com a doutora, e eu já tinha pesquisado que o nome da doutora era Rosângela. E aí, bem de do Google, né? Queria falar com a doutora, quem gosta é sobre quem? Que eu queria deixar meu currículo, porque também eu não sei falar mentira. Então eu poderia ter falado assim, que eu tenho um caso. Não consegui, né? Era pra deixar o currículo, eu falei. Que é pra deixar o meu currículo. Ela falou assim, pode deixar comigo. Eu... Tá bom. Entreguei meu currículo. Entreguei o currículo. Não foi pra mim, viu, gente? Não foi não, não. Eu me lembraria, não foi pra nenhum dos Nunca me ligaram. E continuei na faculdade de Direito. Depois passei, acho que eu entreguei outro currículo. Eu não sei se já tinha mudado de endereço. Eu acho que já tinha mudado de endereço. Aí entreguei outro currículo. Falei, eu tô fazendo... eu já estava estagiando na Justiça do Trabalho, no TRT da 15ª Região. E também, né, trabalhista, é o 2º maior TRT do Brasil. Mas eu queria advocacia, queria um escritório também. E foi aí que eu passei novamente, deixei meu currículo, falei que eu tinha interesse em estágio e tal. Aí até que me ligaram.
recebemos aqui o seu currículo e tal, precisamos de uma estagiária que esteja no 5º período. Aí eu, nossa, então tá, pode ser, marcaram o horário pra mim. Aí depois me ligaram, sei lá, acho que 30 minutos depois me ligaram. Então, Edinamar, eu acho que eu cometi um erro, você está no 5º período? Eu falei assim, eu estou no 5º período, mas no 3º ano, 1º semestre do 3º ano. Não, a gente precisa de uma pessoa que esteja no último ano. Então eu gostaria de cancelar a nossa entrevista. Eu, tá bom. Aí depois me informei. Persisti, gente, persisti. Persistência. Adicionei a Rosângela no Facebook. Mandei mensagem. Até que finalmente me formei. Passei no exame de ordem antes de me formar, depois eu me formei, fiz o outro currículo e agora como advogada. Aí vim aqui no escritório de novo. Queria vir aqui, deixa meu currículo, tarará. Aí acho que a Luz me atendeu, né? Queria falar com a advogada. Aí a doutora Roseli me atendeu. Aí falou assim, nossa, até que nós estamos mesmo precisando, mas a gente está reestruturando aqui no escritório, tá sem espaço, a gente está remanejando e tal. Mas assim que a gente resolver tudo isso aqui, eu entro em contato com você. Eu falei assim, então tá bom. Mas eu tinha acabado de me formar e precisava de um emprego. E uma amiga minha falou assim, Tina, vem pra São Paulo, aqui você consegue emprego super rápido e tal, nananana, você fica lá em casa. E fui. Acho que eu vim aqui na sexta-feira, quando foi no domingo eu já estava em São Paulo. A pessoa nem é ansiosa. Quando foi terça, nós te ligamos. Aí saí lá na segunda-feira em São Paulo e consegui emprego mesmo. Porque eu já saí entregando. Que eu saí entregando currículo. Porque eu sou uma pessoa ansiosa. Esse negócio de mandar por e-mail, esperar a pessoa um dia abrir o e-mail, ler. Fica a dica, gente. Vai atrás e vai pessoalmente. Isso faz toda a diferença. Bota a cara a tapa. Vai lá, conversa, faz diferença mesmo. Sim, com certeza. Então, consegui emprego no primeiro dia. Quando eu voltei pra casa da minha amiga à noite, no final do dia, tinha uma mensagem da Rosângela, já acho que foi no meu Facebook. Você esteve aqui, deixou seu currículo e tal, você ainda tem interesse? Eu tenho. Aí conversei com ela, falei assim, tal, que eu acho que eu mencionei que eu tinha entrado num escritório lá, que eu conversei com ele, que eu ia ficar então pelo menos uma semana, mas que eu voltaria pro interior. E aí eu voltei, fui lá, trabalhei uma semana, conversei com ele, falei assim, então, eu sei que eu comecei aqui, mas não vou poder ficar, porque eu tenho interesse em voltar pro interior de São Paulo. E aí foi compreensivo e tal, fiquei lá uma semana e voltei e comecei a trabalhar aqui, no dia 13 de fevereiro de 2017. Tá marcada. A pessoa, os 5 anos de faculdade foi insistir, não, vou trabalhar naquele escritório. Que legal, olha só a história, gente. muita reviravolta, mas Estamos muito contentes, inclusive, até 6 anos, né? A gente não 6 vê anos. passar. Exatamente. E Como passa rápido. a doutora Edinamar é a nossa advogada que faz sustentação oral, advogada de instância superior. Nossa, vocês perceberam como fala, né? Então, oratório impecável. Ai, gente. Eu tenho que fazer essa observação. Ela encanta os desembargadores, todo mundo olha, não tem como, né? Primeiro pela beleza, eu sou fã mesmo, sempre falei. E pela dicção, como fala, Excelente, como é né? clara em falar. E na maioria das vezes em que eu assisti a sustentação, os desembargadores falam no final. Elogiam. Todos elogiam, né? E a gente até clareza. já chegou também a comentar da representatividade, né, em instância Isso superior, acho que é difícil e é importante e que faz diferença, então não passa despercebido. Porque, inclusive, nós comentamos isso num congresso que nós fomos no ano passado do TRT, né? Quando ela fez a primeira sustentação, o rapaz... A gente lembrou, né, o Exatamente. fotógrafo. O fotógrafo lembrou. Todos comentaram depois da finalização da Exatamente. sustentação. E você não vê, Fala, principalmente, né, em superior instância, advogadas, mulheres e negras, né? Isso mostra muito como é importante. Hoje eu vejo muito mais pessoas negras, advogadas negras, mulheres negras, mas como às vezes falta o espaço e a oportunidade. Isso mudou muito nos últimos anos, mas tem espaço para mudar muito mais. Né? Eu, por exemplo, enquanto mulher negra, tive pouquíssimas referências durante a minha infância e adolescência. No direito, acho que eu não tive na minha época. Eu falei que eu tinha
Glória Maria como referência, que era uma mulher negra que eu via na televisão. O restante eram mulheres que viviam numa imagem às vezes hipersexualizada ou imagens que eu não me identificava. Então, ver a Glória Maria numa posição de uma mulher intelectual e sendo uma mulher negra, uma mulher parecida comigo, isso aguçou talvez em mim o interesse em ser jornalista e de perceber que eu poderia ir além. Mesmo que eu não tivesse esse exemplo, às vezes, dentro de casa, também por falta de oportunidades, porque meus pais vieram de uma outra realidade também. E isso que a doutora falou, eu gosto muito de sustentar. E foi a doutora Rosângela quem me impulsionou. Eu sempre aceitei os desafios, né? Eu lembro que no meu primeiro ano, depois de ter ingressado aqui, foi em 2017 mesmo, a doutora falou assim, olha, temos um caso aqui que acho que não foi analisado corretamente as provas do processo e tal, e a decisão acho que foi equivocada e cabe sustentação oral. Você quer fazer? Eu nem sabia direito, tinha acabado de cair aqui. Falei assim, eu posso fazer, como que funciona? Ela vai falar, Primeiro não. posso, depois como que é, né? Né? E aí ela foi comigo e fiz a primeira sustentação oral e ela ficou super feliz. E até hoje é a pessoa assim que me apoia e que acredita em mim. Muitas vezes quando nem eu estou acreditando, ela não vai dar certo. Eu disse, nossa, foi maravilhosa. E me sinto muito grata, acho que primeiramente a Deus por isso, por essa oportunidade. E por também ter mulheres tão inspiradoras trabalhando comigo e que se tornaram também amigas, né? Então assim, é quase impossível não tornar amiga, porque todo mundo tem uma visão muito humanitária. Existe aí uma convergência de valores, né, muito forte. Eu acho que essa afinidade, esse amor pelo direito, pelas pessoas, né, de olhar o ser humano de uma forma mais diferente do que ele está acostumado. Eu acho que isso faz a diferença e isso acaba aproximando também. Sim, A gente a gosta de afinidade, pessoas, né? né? A afinidade. É uma Gostar. sintonia, né? Sim. É uma sintonia, Sorologia é um que grupo você que fala. realmente se encaixou. Muito Isso bom mesmo. essa Uma parceria história. maravilhosa. Obrigada. Eu disse pra vocês que eram mulheres maravilhosas, né? E assim, eu sou muito contente pela equipe que trabalha comigo. Sou muito contente e orgulhosa. Assim, das que estão vindo, que inclusive estão atrás dos bastidores. Exatamente. A nova geração. A nova geração, as advogadas todas empenhadas. Eu sou muito feliz com a minha equipe. Eu fico contente, muito contente e orgulhosa. E a doutorinha. Nossa A doutorinha. caçula. E isso não é o diminutivo, não é logicamente diferencial. É porque é a carinho. caçula. Carinho, inclusive, de nós, né, advogadas, mas dos clientes que falam doutorinha. Doutorinha, a faladeira, a conversadeira. Inclusive, já vou abrindo alas aqui pra minha fala. Eu não tenho uma história assim. Eu com 16 anos eu comecei a trabalhar no INSS. Antes eu nunca tinha tido contato com direito, nunca foi uma coisa que eu falasse assim, nossa, eu quero ser advogada, eu quero fazer direito. Não, na verdade, antes, quando eu era pequena, eu queria ser atriz. E até que vocês veem que alguns vídeos a gente dá umas information aí. Mas depois eu queria fazer medicina, mas era uma coisa que era muito distante da realidade, até porque medicina é um curso que, né, todo mundo sabe, é um valor muito caro de mensalidade. Mas eu sonhava, né? Sempre fui muito sonhadora e ansiosa. E aí, com 16 anos, eu tava distribuindo currículo porque eu queria trabalhar, eu não queria ficar em casa o dia todo. E comecei a trabalhar no INSS, na agência do INSS, ficando lá na recepção mesmo, com atendimento ao público. E lá foi onde eu vi que via muita gente fazer perícia, né? Então, muita gente ia muito naquela época fazer perícia e eu olhava, o perito até falava assim, vamos, vem cá, assiste a perícia. Eu falava, meu Deus, medicina não é pra mim. Literalmente é uma coisa que não vai. E aí, só que do outro lado vinha muito advogado. Eram os advogados previdenciaristas que iam para fazer agendamento. Antes não tinha a facilidade do meu INSS. Não tinha. O advogado ia fazer agendamento, era ele que ia pegar quinis, era ele que ia fazer. Filas, né? Era filas e filas, e aí, quer queira, quer não, você acaba tendo mais contato. Tinha os que iam lá sempre, batia cartãozinho lá no INSS e estava sempre comigo.
Então, meu primeiro contato com o direito foi com o direito previdenciário e com esses advogados trabalhistas. Só que o meu contrato lá, como o INSS é só 1 ano, na verdade, enquanto durar o ensino médio, o meu ficou por 1 ano, porque eu estava já entrando no terceiro, porque eu comecei acho que em dezembro de 2015, mais ou menos, início de 2016, e aí fiquei o ano de 2016 inteiro trabalhando, o ano inteiro, que era o meu terceiro ano do ensino médio, e aí, conversando com os advogados, eu conheci uma das advogadas que trabalhavam aqui no escritório, e o meu contrato estava para terminar. E ela sempre falava assim, e seu contrato, quando vai terminar? E eu falava assim, eu vou ficar só mais esse ano, dezembro tá acabando. Ela, Só que ela não falava nada, sabe? Só falava, que legal, assim como os outros. E aí, quando estava perto de dezembro, que eu iria sair de férias do INSS, que tinha as férias, 3 advogados entraram em contato com a gerente da agência que eu trabalhava, lá que tinha gerente, e perguntaram como que eu era. Porque, assim, gostavam muito do meu atendimento. Porque, gente, tem uma coisa que eu gosto, é atender. É conversar. Tanto é que, assim, o meu estagiário dá certo comigo na minha sala porque ele tem os dias dele, né? Ele fica quieto, ele é nada dele. Porque se qualquer uma sentar comigo aqui, é conversa o dia inteiro. E aí eu conversava bastante, eles falavam que gostavam muito do meu atendimento, dessa questão de público. E aí ela falou, olha, é uma menina muito responsável. Saí de férias e aí a outra advogada que estava aqui me chamou pra uma entrevista aqui no escritório. Inclusive tava ela, a doutora Roseli, e aí eu lembro que eu vi a doutora Roseli e falei, nossa, que linda, sabe? Assim, eu lembro que você tava com um conjunto. Acho que eu era loira na época. Isso era. Ela tava com um conjunto, tava maravilhosa. Eu falei assim, nossa. Ai, não tava de onça não, né? Não, trauma, roupa de onça causa Você trauma. gosta de um... Onça é uma marca forte aqui no escritório. E aí eu lembro que fizeram até um testezinho assim comigo. Lembra de um teste que tinha que dava de personalidade. Isso, que era executor, tubarão, águia, isso. planejador, lobo, Até tubarão, hoje, águia. gente, faz 6 anos que eu tô aqui e até hoje eu não sei o resultado. Não contei. Tá bom. E aí fiz a entrevista. E eu lembro que era pra mexer no arquivo, era pra ficar por 3 meses. Eu tinha um prazo de validade aqui no escritório, que era pra ficar durante 3 meses, que eu ia mexer no arquivo pra pegar justamente as pastas trabalhistas e ver que quem dos nossos clientes que já estava no arquivo morto poderia ter idade pra se aposentar. E aí, beleza. Fui contratada e eu lembro que eu iniciei dia 23 de janeiro de 2017. Eu comecei a trabalhar, acho que numa terça-feira, porque na segunda eu tava viajando, uma coisa assim. E aí eu lembro que eu sempre tinha certeza, nossa, é um prazo de validade, eu vou ficar aqui só 3 meses, então, né, eu tinha que mexer no arquivo inteiro durante 3 meses. Aí quando estava para acabar esses 3 meses, eu lembro que elas me chamaram e falaram assim, a gente vai ficar mais um mês com você, mais um mês com você. A gente sempre tinha mais um mês, essa prorrogação. Desde 2017 Estamos prorrogando o meu contrato de trabalho. E aí, a princípio, nessa área, mexendo no arquivo, e aí quando terminei esse trabalho do arquivo, mexendo, né, nesses possíveis clientes de aposentadoria, eu comecei a ajudar na área previdenciária, né? Que era a advogada previdenciária da época que tinha me colocado aqui dentro, me contratado. E aí, só que aqui a gente tinha mais 5, né? Mais estagiários e tudo mais, só que eu sempre gostava. Eu achava um jeito de vir aqui pra frente pra atender, pra conversar com o cliente e tudo mais. E aí quando eu chegava lá na frente pra falar com o cliente, eu acho que o cliente nem entendia o que tava acontecendo. E aí todo mundo falava, você explica demais, eles não entendem. Não é assim. Isso a gente fala até hoje, viu, gente? É uma observação minha até hoje que, sei lá, eu sou faladeira. Gosta de falar. Gosto de falar. Acho que precisava de pessoas para ajudar no trabalhista e precisava contratar pessoas, e aí acho que até chegou a fazer umas tentativas com algumas estagiárias depois que foram contratadas, e aí me passaram pro trabalhista. Falou, olha, acho que você vai dar conta e tal. Falei, tá bom, então vamos lá.
E aí eu assumi, não sabia nada de direito do trabalho. E eu tava no quê? No primeiro ano. Então, mas eu já tinha lido muitos, eu sabia do processo. Então, se pessoas me perguntassem, teve inicial, teve audiência, teve réplica, teve contestação, tudo eu ia saber falar do processo. Por quê? Porque eu lia o processo. Mas o direito material era uma coisa que me assustava. Então, era uma realidade. Eu falava assim, gente, o que é isso, pelo amor de Deus? E aí... Mas já tava na faculdade? Já, eu tava no primeiro ano da faculdade. E como a doutora Roseli falou, a faculdade de Direito, ela só traz a matéria de Direito do Trabalho lá no finalzinho do curso. Então, quando eu fui ter Direito do Trabalho, eu já tava careca de saber o que era. De saber o que era. Mas quando eu comecei a prática aqui, eu não sabia nada. Até porque no primeiro ano da faculdade, o que a gente tem? Filosofia do direito, ciências sociais, história do direito. Nada que é linkado às matérias em si. E aí eu lembro que os clientes vinham, isso aqui, aí trazia aquelas rescisão. Quero conferir se minha rescisão tá certa. Eu falava, meu Deus. Aí essa aqui era a minha porta-voz. Eu atrapalhava. Porque, gente, hoje não. Mas a figura da doutora Rosângela era uma coisa muito distante, inacessível. O que hoje tem, que a gente conversa praticamente o dia inteiro, o tempo todo. Mas antes era uma figura assim, bem distante. Eu tinha medo. E eu tinha medo. Alguém tava fazendo minha cabeça. E eu morria de medo. Eu falava assim, imagina que eu vou perguntar pra ela, não. Aí eu vinha na doutora Edinamar, falava, pelo amor de Deus, me ajuda. Como que calcula férias e não terço de férias? Férias era uma coisa que não entrava. Tudo entrava, depois passou a entrar, mas férias. Até que eu peguei um curso na internet que calculava férias. Falei, não, gente, não é possível que seja tão difícil. E hoje, cálculo é a minha paixão. Então, hoje eu amo fazer cálculo de rescisão, cálculo de tempo, de contribuição, de tudo. Cálculo é a minha vida. Aí foi onde eu tive maior contato com o direito do trabalho. Então, fazendo notificação de audiência. Nossa, a primeira inicial trabalhista, gente, é aquele susto, né? Aquele medo. Eu falei, meu Deus do céu, uma inicial, uma reclamação trabalhista. E hoje, claro que é óbvio que assim, cada cliente é um cliente, cada caso é um caso. Eu acho que esse é o diferencial aqui nosso do escritório, de pensar que o cliente não é só uma pasta, não é só um número, é uma história, é uma vida. E eu sempre tento, qualquer inicial que eu pego, lembrar do primeiro medo que eu tive com a minha primeira inicial. Porque a minha primeira inicial me marcou muito. Eu lembro que era uma inicial de hora extra ainda, e era caminhoneiro ainda na época. Eu falei, meu Deus do céu, motorista, aquela jornada extensa, né? E aí eu lembro daquele medo, porque eu pensei assim, poxa, o cliente veio aqui, o cliente, ele quer isso, né? Uma pessoa que está desempregada, uma pessoa que precisa desse amparo. E eu lembro que eu demorei uns 2 meses pra fazer essa inicial, gente, e eu ficava com vergonha. Sendo motorista, tá? Eu lembro que eu fiquei com vergonha, que eu falava assim, meu Deus, como que eu demoro tanto tempo pra fazer uma inicial? Parece que é uma coisa, as meninas parecem lidar com tanta facilidade. Mas aí, eu lembro que era assim, e era direto pra ela. Tipo, eu tinha vergonha de perguntar pra doutora Rosângela, mas as iniciais era pra ela. E aí voltava com alteração pra fazer. Aí eu fazia toda a alteração, voltava pra ela, aí voltava com a alteração de novo pra fazer. Então acho que foi e voltou umas várias vezes. Até que eu fui pegando a prática e fui gostando do direito do trabalho. Já atuo aqui no escritório, me formei. E já iniciei logo. O apelido doutorinha vem inclusive de um cliente, né, trabalhista aqui do escritório, que ele falou, você é doutorinha. Aí pronto, marcou doutorinha. Amo muito o direito previdenciário, que, como falei, né, foi o meu primeiro contato com o direito, com a questão da matéria mesmo, da advocacia. A prática do trabalhista é muito gostosa, então eu gosto muito de lidar, até porque as pessoas que vêm aqui, né, a gente atende empresas também, mas assim, a gente atende muito trabalhador, então essas pessoas, elas são pessoas assim, que você sente que precisa realmente daquilo, que
trabalham e dependem disso. A mesma coisa a gente, né? A gente trabalha e aí a gente tenta entregar o nosso melhor. Então, por isso que eu gosto muito do direito do trabalho e também porque envolve cálculo. E cálculo é uma coisa, como eu falei, eu amo fazer. Então, chega a rescisão, eu adoro fazer. Chega na parte de liquidação, que seja, eu adoro. Então, é uma área que eu gosto muito de atuar, assim como o direito previdenciário também, que eu amo. Mas o direito do trabalho, ele é encantador e cada dia é um assunto novo, execução, né, que é uma matéria que eu lido bastante aqui no escritório. Então é uma paixão mesmo minha e espero, né, continuar trilhando aí ao longo da minha carreira. Que bom saber disso. Espero também que você continue. Bom, meninas, nós sabemos que nem todos são flores, né? Eu queria ouvir de vocês quais são os desafios da profissão. Para você, Rô, qual que é o seu maior desafio na advocacia? Bom, para mim, o meu maior desafio foi no início. Vindo de uma cidade grande, mas eu era contratada, tinha vínculo empregatício lá no sindicato. Chegar aqui em Artur Nogueira, uma cidade pequena, com 2 filhos, né? O meu terceiro filho nasceu aqui, com 2 filhos pequenos. Enfrentar e abrir um escritório, colocar... É a primeira pedra, né? Na advocacia Zopolato. E sozinha. No início eu trabalhei com a minha cunhada, prestar assessoria, mas não foi por muito tempo. Depois eu tive que meter a cara e falar, olha, a Rosângela está aqui para defender os trabalhadores, né? Que até hoje, né, a maioria da nossa carteira é representando reclamantes, né, os trabalhadores. Então, assim, sozinha, de início, trabalhando 12 horas por dia, isso eu até mencionei numa história que foi na revista e tudo mais, foi muito difícil. Eu tive ajuda dos familiares para poder suportar isso. E logo de início já veio a luz, que a gente fala, né, a Roseli, doutora Roseli, mas para mim foi a luz, né, que me ajudou muito, e pelo fato que ela até falou do macacãozinho e Maria Chiquinha, parecia a luz Clarita, de uma novela mexicana e fica até hoje. Quem será que conhece Luz Clarita? Comenta Ai, aí. gente. Vamos revelar. Ai, até hoje. Então foi muito difícil enfrentar sozinha os desafios, né? De ser mulher, depois separada, 3 filhos e encarar Cidade pequena e ser reconhecido, né? Porque existe essa dificuldade, primeiro, por ser mulher, por mais que falam que não, mas tem, Sim. né? E, principalmente na nossa área de atuação. E uma cidade pequena, os empresários assim, não veem com bons olhos o advogado trabalhista, né? Numa cidade grande você se mistura entre outros, numa cidade pequena você é sempre apontada, né? A advogada que importuna os empresários da pequena cidade. Mas... Exatamente, e já teve advogado, até colega, infelizmente é muito triste isso, mas já teve colega de profissão de chegar, tipo, em balcão e desmerecer, ai, quem é? Quem é essa? Quem é você? Então, porque sabe, assim? Em cima do meu 1,50 m, né, tá no balcão e um colega de 2 metros de altura quase, olhar de cima para baixo, isso eu não esqueço, e saber quem eu era já, porque eu já tinha 2, 3 anos aqui. E perguntar quem é você, assim, no sentido de humilhação mesmo, né? Mas isso só acrescenta na vida também, né? Aprendizado, né? Aprendizado. Então, eu sou orgulhosa e o meu desafio maior foi isso, enfrentar praticamente sozinha e depois ir criando, né? E hoje qual é o resultado? De ter uma equipe maravilhosa e eu fico até emocionada, nem emocionada. E é isso. A gente fala Esse é o desafio. Sim. E um outro grande desafio são os clientes, né? E aí eu deixo para as minhas colegas falarem sobre o cliente. Porque existe, assim, quando você tem um escritório, você tem uma filosofia que você tem que obedecer dentro do escritório, né? Respeitar, sentir que o outro tem a sua dor. E elas podem falar mais sobre isso. Do que foi passado que elas vivenciam hoje. Porque eu tô querendo me afastar um pouco, parar, não vou nunca, né? Imagino eu. Mas estou querendo me afastar um pouquinho, passear mais, né? Eu acho que agora eu mereço.
Com certeza. Tá certo. Essa dificuldade do começo, né, da profissão, do exercício da profissão, eu particularmente já não tive esse preconceito, né? Porque eu sempre tive ela no resguardo, né? Na defesa. Ela Então, já tava lá, né? ela já estava. Então, eu tinha força e eu tinha coragem de meter a cara e de perguntar quem é você também. Entendeu? De você, quem é você, por quê? Porque eu tinha ela, entendeu? Então, eu sempre tive a coragem mesmo de meter a cara e de questionar e de ir, de fazer e de não ligar, porque eu tinha alguém, eu tinha as costas quentes, como dizer. Esse é um paro, né? Exatamente, porque ela ia, e eu sabia, ela ia brigar, ela ia, tanto é que nas primeiras audiências, né, trabalhistas, né, a gente meio tem um mini infarto, né, nas audiências que eram presenciais. Mas, tipo, eu ia, mas eu ia segura porque ela tava junto. Então, porque a gente tem essas dificuldades ainda do exercício da profissão, às vezes, no fórum, né? Em questão de matéria de prova, de juiz às vezes não deixar, né? A gente tentar fazer, meio que de tentar intimidar, principalmente quando percebem que a advogada é nova. Então, esse começo eu ia mais segura porque eu tinha ela. Então, eu sabia, eu tinha certeza que se acontecesse algo, ela ia estar lá e ela ia levantar e bater a boca. Então, eu sempre não tive esse problema. Hoje, o que eu sinto, assim, de dificuldade, além dessa questão de sempre poder oferecer ao cliente, aí as colegas vão poder complementar bem, um serviço de qualidade, em estar sempre me atualizando. Porque o direito do trabalho, ele muda muito. Tudo, né? O direito previdenciário também. Cada dia é uma portaria nova, quase. Mas são muitos entendimentos diferentes. Então, você tem sempre que estar estudando, sempre se atualizando. E hoje, uma dificuldade que eu sinto é essa. Por quê? Porque eu tenho um filho pequeno. Então, é você conseguir manter essa balança. Tentar conciliar entre a mãe, né, esposa, e uma boa mãe, de poder dar uma boa educação para o seu filho, de ser uma mãe presente e tudo, e ser uma boa profissional, de estar sempre atualizada, de prestar um serviço de qualidade para o seu cliente, de ir atrás sempre da melhor opção. Então, hoje, para mim, isso é uma dificuldade, mas que como eu tenho aqui, nós somos uma equipe, então a gente sempre conversa muito a respeito, né, dos casos, a gente debate muito o que você acha a respeito disso, o que você acha a respeito daquilo. Então a gente tem essa cumplicidade que eu acho que faz muita diferença na resolução dos casos, porque nunca é uma cabeça só. Sim. Sempre é mais de uma e que vai em busca das melhores alternativas. Então isso que eu acho que faz muita diferença. É a sorologia, né? Todas buscam o mesmo ideal e acaba dando muito certo. Eu acho que pra mim, o maior desafio, eu concordo com elas, porque essa questão pessoal, né, a doutora, a Luz disse que tem um filho pequeno, Bravo também no início, com os meninos pequenos, o início, assim, se você não tem um suporte familiar, você meio que patina um pouco. A gente precisa estar bem em casa, né, que é o que a gente estava falando agora há pouco também sobre os funcionários, né, os empregados da empresa precisam estar bem para produzirem bem. Então, para mim, o maior desafio foi no início. Eu não sei, eu não era advogada ainda, mas foi ter saído da minha terra, da minha parentela, como Abraão. Sair do seio da minha família e vir morar sozinha num estado diferente, em outra cidade. Eu não conhecia absolutamente ninguém. Eu vim sozinha de tudo para estudar. Eu tinha segurança de saber que se alguma coisa desse errado, eu teria minha família me esperando de volta e isso me dava coragem. E eu sabia também que eu estava tentando algo melhor, não apenas por mim, mas também por eles. E minha família sempre me deu total apoio. Meus pais me apoiaram muito, meus irmãos, todos me ajudaram muito e me deram esse apoio. Mas essa distância, a saudade, isso nos primeiros anos para mim foi assim, desafiador. Eu nunca fui desistir de nada. Então assim, eu não desistia, mas eu chorei bastante no começo, porque ficar longe da família é complicado. Então esse assim para mim foi o principal desafio. E profissionalmente, eu acho que é isso que a doutora Roseli falou também. A gente quer prestar um serviço de qualidade, de excelência para os nossos clientes. Além dessa atualização que é constante, porque o direito é dinâmico, né?
a gente às vezes esbarra em algumas que a gente entende como injustiças. E eu tenho muito isso meu de ser justiceira. Então, quando eu vejo injustiça, isso pra mim vai muito pro lado pessoal. Então, se eu tenho uma decisão que existe uma legislação a respeito, existe súmula a respeito, e o direito tá ali para mim cristalino, e existe uma decisão desfavorável por pura motivação pessoal A gente do leva pro jogador, pessoal, A gente. pessoa que leva. tá decidindo. Aí eu fico meio nervosa. Todas aqui, né? A gente fica muito indignada, a gente compartilha dessa indignação de muitas vezes as decisões elas passarem por cima do direito. E aí a gente, como que você traz isso pro seu cliente? Olha, você tem esse direito, porém o juiz ou o desembargador, ele decidiu de acordo com o que ele quis, porque ele entende que tem que ser dessa forma e não da forma que está posta. É difícil Então, até explicar difícil, isso pro cliente, né? Porque às vezes você tem 2 clientes que saíram da mesma empresa e têm as mesmas reclamações, por exemplo, de horas extras, não recebi horas extras. Aí, ou às vezes vou para uma coisa mais complexa, que acho que o pessoal que está assistindo talvez nem todos entendam, mas, por exemplo, de responsabilização de 2 empresas, uma que é a contratante e outra que é a tomadora de serviço. Nós temos um exemplo claro aqui, posso falar porque é um processo que acho que praticamente já acabou. 2 funcionárias da mesma empresa e contra as mesmas empresas, o juiz responsabilizou as 2 empresas, na outra responsabilizou apenas uma que não tem condições de pagar o processo. Uma vai receber. Aí uma vai receber, E a outra não. a outra não vai receber porque a empresa que foi a única que o juiz acolheu não tem dinheiro para pagar, uma empresa que era apenas de fachada. Aí como você explica isso para o seu cliente? Olha, esse juiz entendeu que as esse juiz entendeu que as 2 empresas são responsáveis, tanto a que contratou quanto aquela para a qual você prestava serviço, mas essa aqui não vai receber. Ai, gente, isso aí Não tem pra como mim é não desafiador. ficar Pra indignado. engolir. Isso é A gente difícil. fica indignado e não pode, assim, ficar em cima daquilo. A gente tem que seguir em frente, porque senão a gente desiste. Porque você fala, não, é tanta injustiça e o trabalhador é a parte mais fraca da relação, mas a gente não pode. A gente tem que usar isso como combustível para seguir em frente e para não parar de lutar pelos direitos dos trabalhadores. E nunca desistir, né? Uma coisa que eu aprendi aqui, principalmente com a doutora Rosângela, e às vezes aquele recurso que você fala, ai, será que Não ela vai dá? E dá. Eu acredito. Vamos, acredita até a última instância. Isso aqui é acho que é a nossa filosofia. Até a última instância a gente quer ir, quer lutar e brigar por todos os direitos que a gente entende devidos para os trabalhadores. É por isso que essa equipe dá tão certo, né? Se Dá, encaixou é. tanto. Porque a gente fica Vamos para Brasília. A gente fica bravo junto, a gente leva pro pessoal mesmo, né? A gente leva E é pro muito pessoal. engraçado, né? A Porque gente... quando o cliente senta aqui nessa mesa e ele traz as dores e tudo que ele viveu, a gente se coloca, nossa, poderia ser meu pai, poderia ser o meu irmão, poderia ser o meu filho, e a gente pega no colo, literalmente. Pega no colo, exatamente. E balança. Eu acho que realmente essa questão da dificuldade maior do escritório, da prática, acho que de todo mundo que atua na advocacia é essa. Eu sinto muito isso também, até porque, como eu falei, eu levo muito pelo lado pessoal também, acho que é aqui do escritório, né? A gente leva pro lado pessoal. Porque às vezes tem uma decisão, a lei, decisões de tribunais superiores está muito claro. Às vezes o magistrado não entende dessa forma e aí você tem que recorrer, inclusive até ir lá e mostrar, né? Pra ele falar, não, olha, já foi decidido. Só que assim, eu acho que por um lado isso é muito bom a gente levar pro lado pessoal, até porque a gente se doa mais, né? A gente se entrega mais, porque a gente se dói. E tudo aquilo que dói na gente faz com que a gente queira mostrar mesmo pro outro. Mas às vezes, infelizmente, né, o processo é um rito que não atua só a gente, atuam mais outros advogados, existe a posição do magistrado, às vezes, né, dependendo do caso, o Ministério Público. Então, nem sempre prevalece aquilo que a gente fala, e aí é onde a gente acaba se frustrando, né? E a gente se frustra, e para passar pro cliente, acho que a pior parte que tem, você chegar no cliente e falar, olha, então, às vezes a pessoa já estava super esperançosa de que uma sentença foi extremamente favorável, só que no tribunal mudou, reformou e
tirou tudo. E aí, como você explica para aquela pessoa que já estava... Não pode mais ocorrer. E que não cabe mais recurso. Aí eles falam assim, mas como assim? Aquela empresa... Eu falei, então, na realidade é uma coisa, mas na prova, no processo, aquilo que foi levado para o processo é outra. E a realidade dos trabalhadores é não conseguir fazer prova, né? Porque geralmente a maioria dos documentos, a maioria de tudo, fica com a empresa. Então, ele fica com aquela parte mais difícil, né? De chegar, de mostrar realmente a realidade dos fatos. Então, acho que isso é uma dificuldade. E de ter testemunha também. E de ter né? testemunha. A dificuldade da testemunha. Por quê? Porque geralmente as testemunhas são pessoas que estão trabalhando lá, ou pessoas que às vezes a empresa vai atrás, aí fica com medo, né? Mas assim, é aquela coisa, a gente também coloca no lugar das pessoas, né? Imagina, você vai ser chamada para ser testemunha de um lugar que você está trabalhando até hoje, ou que você trabalhou e você é muito grato porque aquela empresa te fez bastante, né, coisas boas. Então é muito complicado. Eu acho que minha maior dificuldade realmente é essa também, é uma dificuldade compartilhada aqui entre a gente. E também como eu sou nova, também tenho 1 ano de advogada, é isso também, de alguns advogados, né, maiores, assim, de outros escritórios também, eles acabam olhando ainda, assim, falando assim, ai, mas essa menininha, olha carinha, né? Olha carinha, novata. Novata, não sabe nada, não sabe nem que dia que é hoje. Eu acho que isso é uma dificuldade, mas aí a gente mostra pro que veio no papel. Aí é onde a gente vai se ajudando e tem aonde se amparar. A gente tem figuras aqui que luta por todos. Não, com as minhas meninas não vai mexer. Então, é uma dificuldade, mas que ao mesmo tempo a gente tem essa solução para isso. Então, acaba sendo mais leve. Então, é isso. Por ser um trabalho em equipe, né? A gente deixa bem claro que é uma equipe. Sempre que um cliente assina a procuração, por exemplo, a gente fala que é uma equipe de advogados, está lá o nome de todas, se uma não estiver, a outra vai estar, porque ela está sabendo do processo igual. Então isso é muito bacana mesmo, né? Quem responde pela área trabalhista, quem responde pelo previdenciarista, quem responde pela parte civil, né? Então todos têm esse conhecimento, que é equipe, e ninguém faz nada sozinho, né? Realmente. Bom, a Rô falou um pouquinho sobre a expectativa dela, né? De ir parando um pouquinho. Me afastar um pouco, viajar mais, curtir os netos, né? A Maria e aqui o Gabriel que está para chegar. E junto tem o afilhado, né? Que são muito unidos, a Maria e o Murilo. E passear. E só ficar prestando atenção nas pupilas. Observando de longe. Que é difícil ter uma equipe assim, né? Maravilhosa, e eu não posso nunca deixar de agradecer. E assim, né? Só pode descansar se você tem confiança naquilo que você está deixando. Um pouco, né? E é isso. Essa minha expectativa é diferente da de vocês. É meio que sombra e água fresca. A nossa ainda está um pouco. A nossa é trabalhar muito. E vocês, meninas? Eu acho que assim, é meio geral assim da gente pensar na expectativa de manter um trabalho com a qualidade que a gente já tem, mesmo o escritório crescendo, né? Sim. Que antes éramos 2, éramos 3, 4, agora a gente já tem uma equipe de 10, 11 pessoas, né? Então é manter mesmo um trabalho de qualidade, um tratamento humanizado, mesmo crescendo, né? E conseguir acompanhar a tecnologia, né, minha gente? Que não é fácil Não é para as fácil, senhoras. Porque além de agora a gente já temos as atualizações jurídicas da profissão, a gente ainda tem as atualizações tecnológicas que a gente tem que acompanhar também. E esse é um grande desafio. Eu devia ter falado isso na hora dos desafios da né? profissão. É um grande Então, Fica aí, é então, esse direito cada vez mais tecnológico. E eu acho que é um desafio não apenas aqui, talvez meu, todos, mas de muitos advogados também que têm ainda resistência aí pro digital. Exatamente. E a gente tá colocando a cara. Nossa, eu acho que esse é o meu desafio mesmo. É colocar a cara no digital. colocar a cara no digital, exatamente. Estamos aqui, então. Nós fomos obrigados, né, com a pandemia, a usar mais o digital. Então, assim, não podia ter contato, então o cliente estava precisando de um atendimento
a gente teve que buscar mecanismos. Então, o atendimento era feito pelo WhatsApp, o atendimento era feito pelo Zoom, pelo Meet, por os mecanismos hoje em dia que são disponibilizados, né? Procuração para assinar. Exatamente. Olha, Então, como nós vamos fazer? O cliente está lá, a gente não pode ter esse contato, procuração, assinatura digital, né? Então, a gente vai inovando, vai tentando também. se adequar à audiência online. Quando na minha vida eu pensei em fazer audiência online, E houve uma resistência, né? Sim. Nossa, de vários advogados no início. Mas hoje a gente adora. adoro Hoje audiência online. a gente tem medo de pensar na presencial. De ter que ir pra hoje mesmo, né? A gente tem que ir pra Mogi Mirim, então essa dificuldade. Mas eu acho que é isso. Acho que a gente se manter mesmo, né? Sempre Manter atual, o padrão, né? manter o padrão, mesmo crescendo. Mas tem padrão Isso é de importante. qualidade. Maior O expectativa. direito do trabalho é maravilhoso. Sim, sem dúvida. E é gratificante ver que a pessoa alcançou a justiça, porque muitas vezes não é uma questão não é só monetária, não é só dinheiro. É a pessoa se sentir que foi feita justiça, porque às vezes o trabalhador sofre um assédio no trabalho, ele sentiu que ele não foi valorizado, ele sentiu que ele trabalhou e não teve a contraprestação devida, né? Ele não recebeu por aquilo. E quando ele vê esse resultado, é muito gratificante. A pessoa fica muito satisfeita e nós também sentimos que valeu a pena. Missão cumprida, né? A gente tem aquela sensação de missão cumprida, de todo o esforço, de todo o que a gente se dedica, né? Aquele processo que valeu a pena, que a gente conseguiu fazer justiça. Então, tanto é que aqui a gente faz ações de todos os valores. Inclusive, a doutora Rosângela foi julgada por isso no começo, né? Vai fazer açõezinhas de quanto que? Valorzinho baixo, né? Tipo, tem advogado que não faz ação nesse valor. Não, aqui você tem direito? Nós fazemos, nós vamos buscar o seu direito. Não importa. Se é 3 mil ou 300 Não mil. importa. Nós vamos buscar e com a mesma qualidade, com a mesma Dedicação. atenção e dedicação. É por isso que chegou até Aonde aqui chegou. e ainda continua crescendo, né? Do Exatamente. jeito que conhecidíssimas entre os caminhoneiros, rainhas das horas Nossos dessas. trabalhadores rurais, a gente Luz é orgulho Miranda. de falar do rural, do caminhoneiro, são equipes, né? Do vigilante, a gente tem um carinho, cada um tem uma história. Exatamente. Do doméstico, do cuidador, sempre com muita história, a gente Fica emocionado, marcado, todas né? as profissões. Fica marcado. Eu só tenho a agradecer. Eu acho que finalizando, a advocacia Zopolato, ela existe por empenho mesmo, de sozinha meter a cara. Não digo sozinha, né? Porque teve ajuda, como eu falei, dos familiares, de amigos. Porque houve uma época de necessidade. Talvez no início da minha carreira eu não tenha tido essa dificuldade que vocês tiveram, embora meus pais fossem simples, humildes, mas tinham um armazém, né? Então, que me ajudou a pagar a faculdade e tudo mais. Chegando em São Paulo, passei algumas dificuldades, mas tudo coisa fácil, Aqui eu acho que foi o mais difícil. Com filhos, eu tive ajuda de familiares, da minha sogra, da minha cunhada, de amigos próximos, amigos mesmo, que é o caso, né, do Batistella, que é do coração, que eu não posso esquecer nunca de falar sobre ele. Ela Então, chora. assim, eu choro. E depois, assim, hoje olhar essa equipe que eu tenho, nossa senhora. Gente. Muita gratidão pelo direito do trabalho. Muito que me deu. Tudo isso, essa família é grande, né? A gente fala que não é família, é empresa, mas... Sempre acaba Nossa, sendo e uma a minha maior família. dificuldade foi isso, no começo. Eu lembro Eu que não eu cheguei... vejo só como empresa. É o Pedro que é administrador vai ficar bravo. O meu filho número 1 vai ficar bravo. Que tem família tem que pensar como empresa. Às vezes eu esqueço. Deixa pra eles, vocês agora que se virem pensar como empresa. Ela é canceriana, É gente. tudo, meus filhos que embaixo do braço. Por isso que eu iniciei falando nossa matriarca, né? Porque a mãe de todos. essa É a sensação mãe. de Não, maternidade. E quando eu cheguei, eu lembro que eu tive muita dificuldade disso. Eu falei assim, gente, mas eu vinha de empresa privada, né? E eu falei, gente, mas aqui esse escritório é muito diferente. Eu não posso chamar ela de doutora, vou chamar não posso chamar de doutora Roseli. Não, é Luz. Que não tem no meu nome. Preciso... Nem é meu nome, mas... Não é meu nome, mas acho que eu vou pedir pra doutora Michele acrescentar no meu nome.
Roseli E, Luz. nós vamos apresentar na próxima, então, a advogada responsável pelo direito de família, talvez já tenha duas. Ou a área civil, né? Que ela é muito ampla. Não vamos parar por aqui. Com certeza. Mais alguma coisa, meninas, para acrescentar? Queria agradecer, né, a oportunidade aqui, foi uma ideia, assim, muito bacana. A gente iniciou, né, esse canal na época da pandemia com o intuito de ajudar, porque era assim, saíam portarias de um dia para o outro, uma semana para outra, e o trabalhador não sabia, a empresa também não sabia o que podia, o que não podia, então a gente pegava, se matava de ler, tentava colocar isso em rede social, medidas provisórias, exatamente, para tentar dar o máximo de informação possível. Então essa ideia surgiu na pandemia e hoje, né, nós estamos vendo assim essa necessidade muito grande de informações mais completas, né? Tanto para colegas que estão iniciando na carreira, né, quanto para os clientes, né, os trabalhadores ou pequenas empresas, porque a pandemia também trouxe muitos pequenos empresários, né, que não sabem às vezes muito como lidar aqui, como lidar ali, o que fazer, o que pode, o que não. Então, eu espero que esse canal agora a gente consiga consolidar ele, né? A gente pretende aí duas vezes por mês conseguir colocar um conteúdo bacana aqui para o pessoal acompanhar. E isso vai ser outra satisfação, assim, uma outra meta, uma outra conquista dessa equipe, né? Dessa geração nova, né? Das meninas que estão aí chegando, de manter esse canal informativo, porque a gente hoje sente essa necessidade, as pessoas buscam muito a internet para se informar, né? Então hoje a gente vê essa necessidade. Eu acho que vai ser muito bom. Sem dúvida. Né? Com certeza. Já está sendo, né? Sim. Já está sendo. Queria agradecer pela disponibilidade de todas vocês. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Deixe aqui nos comentários de onde vocês são, quais são os conteúdos que vocês gostariam de ouvir. E não esquece de curtir, compartilhar e até a próxima!